Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Darico aqui de novo. Eu tô aqui para fazer o vídeo mais especial desse canal até agora, para mostrar para vocês o meu passaporte e ele só está comigo porque o meu visto de procura de trabalho foi finalmente aprovado. E aí eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo tudo sobre esse processo de visto de procura de trabalho, todas as datas que a gente tem, todos os e-mails que a gente recebeu da VFS, o e-mail que a gente recebeu do consulado e vou explicar também por que o meu visto já foi aprovado, o da Aline não. E no final do vídeo eu vou trazer informações muito valiosas que a VFS me passou e que eu acho muito importante trazer aqui como um ponto de alerta para vocês, tá? Então eu peço que você fique realmente até o final do vídeo para você não perder nenhuma dessas informações e ter certeza aí de que você está fazendo tudo certinho para não ter nenhum problema pro seu visto. Antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal, justamente porque esse canal tá batendo quase 1.000 inscritos, que é a nossa meta atual. E aí, se você estiver aqui antes dos 1.000 inscritos, você vai poder falar lá na frente que você estava aqui antes de todo mundo, que você chegou quando era tudo mato. Enfim, eu espero que você goste do vídeo, espero que você se inscreva aqui no canal. E o segundo aviso que eu tenho para dar é que aqui no primeiro link da descrição tem a nossa comunidade, que é uma comunidade para todo mundo trocar ideia ali sobre o visto de procura de trabalho. E você pode entrar tranquilo, porque lá ninguém vai te oferecer nenhum serviço de assessoria, nenhum serviço de advogado, nem nada do tipo. Ela é uma comunidade totalmente gratuita para todo mundo que quer trocar ideia ali e já tem centenas de pessoas que estão se ajudando e dando entrada ali nos seus vistos sozinhas, sem precisar pagar uma fortuna aí para uma assessoria ou para alguma agência para poder dar entrada num visto que é relativamente simples, beleza? Bom, para começar, eu acho importante falar um pouquinho das datas para vocês, né, de como correu todo esse processo. Bom, o nosso visto, a gente deu entrada nele no dia 10 de dezembro e ele demorou exatos 115 dias corridos e 75 dias úteis para que ele chegasse até a minha residência, né? Só para vocês entenderem, o meu visto foi aprovado, o da Aline, que deu entrada junto comigo, ainda não foi aprovado, e eu vou explicar mais ou menos para vocês o porquê que o dela ainda não foi aprovado, e agora vamos falar das datas e todos os e-mails que eu recebi da VFS. A primeira data que vocês precisam ter em mente é o dia 10 de 12 de 2024, que foi o dia que a gente terminou de reunir todos os documentos para poder fazer o pedido para a VFS por Correios, ou seja, a gente enviou o nosso pedido por correio e a gente chegou lá no Correios já perto das 5 horas, que é o horário de fechamento. Então, o caminhão que passava para pegar os lotes de pedidos naquele dia já tinha passado, então eles avisaram pra gente que só no dia 11 que o nosso pedido ia sair. E como vocês sabem, o correio, por Sedex, ele demora um dia útil para chegar, então ele saiu de lá no dia 11 e chegou na VFS no dia 12. Então, no próprio dia 12, a gente já viu ali nos Correios que ele tinha sido recebido pela VFS. E aí, no dia 20 de dezembro, a gente recebeu o primeiro e-mail da VFS, que era um e-mail acusando ali o recebimento do visto. Nesse e-mail, para vocês entenderem mais ou menos, eu e a Aline, a gente recebeu um e-mail falando sobre o processo de triagem, de que o nosso visto já estava em processo de triagem, que é esse e-mail que eu tô pingando aqui na tela, e o meu primo recebeu um e-mail diferente, já com as pendências que ele tinha pro visto, ou seja, o e-mail da Aline passou nessa pré-verificação e o do meu primo não passou. Isso foi no dia 20 de dezembro. Depois disso, no dia 30 de dezembro, eu e a Aline, a gente recebeu um e-mail no dia 30 avisando que o nosso pedido foi processado. E aí, o nosso pedido foi processado, a gente recebeu o número de processo e ele já entraria ali em análise consular. Depois disso, no dia 15 de janeiro, a gente enviou um e-mail para a VFS perguntando por que a gente ainda não tinha recebido o e-mail do consulado, né? Que é aquele e-mail que quando o visto ele chega lá no consulado, você recebe o e-mail automático. Então, no dia 15 de janeiro, a gente perguntou para a VFS por que a gente não tinha recebido, se podia ter acontecido alguma coisa com o nosso passaporte, que a gente acabou ficando preocupado ali. Eles responderam que o visto já estava sob análise consular, já estava no consulado, então a gente ficou um pouco mais tranquilo quanto a isso. E no dia 30 de janeiro, a gente ainda não tinha recebido esse e-mail, então eu mandei mais um e-mail lá para a VFS para entender por que eu não tinha recebido. Mais uma vez, eles me responderam que o visto estava sob análise consular e no dia 4 de fevereiro, a gente recebeu o tão esperado e-mail do consulado avisando que o nosso pedido de visto tinha chegado lá e que ele já estava sendo processado dentro do consulado do Rio de Janeiro. E aí, lá no final do vídeo, eu vou explicar mais ou menos por que teve essa discrepância de datas, mas vamos continuar aqui com as datas do processo de visto. No dia 11 de fevereiro, começaram os rumores sobre a greve, né? A greve que os consulados iam fazer. Essa greve foi confirmada no dia 3 de março e ela durou até o dia 27 de março. E uma semana antes do fim da greve, né, na sexta-feira anterior ao dia 27 de março, a gente enviou um e-mail pro consulado
perguntando ali como que estava o nosso processo, se tinha alguma coisa que a gente podia fazer para adiantar aquele processo e mostrando ali para eles que o nosso processo já tinha passado de 60 dias e até o momento não teve nenhuma pendência, que a gente não entendia por que estava demorando tanto para acontecer a aprovação desse visto, mesmo sabendo ali que tinha greve, mas eles estavam trabalhando nas sextas-feiras. No dia 3 de abril, às meia-noite e 7, eu recebi um e-mail do consulado, esse e-mail que eu tinha mandado lá na semana antes do dia 27, eu recebi um e-mail do consulado, que foi esse e-mail que está aqui na tela agora, alegando que o meu visto já estava aprovado e já tinha sido enviado para a VFS e que chegaria na minha casa nos próximos dias. E aí é muito importante fazer um adendo aqui de que esse visto ele chegaria na minha casa justamente porque eu solicitei a entrega por correios. Só que o processo padrão não é esse visto ir para a VFS para depois vir aqui para casa. Ele sai do consulado já direto aqui para minha casa. Só que como eles aprovaram muitos vistos de uma vez, eles mandaram vários lotes de uma vez só para a VFS fazer essa logística de entrega dos vistos, justamente porque lá no consulado eu acredito que está muito corrido, tem muito pedido entrando, e para não atrasar mais a galera que já estava atrasada, eles foram estratégicos quanto a isso e enviaram os pedidos para a VFS. Por isso, pode ser que seu visto já esteja aprovado na VFS do Rio de Janeiro, né? Eu tô falando para a galera do Rio de Janeiro aqui. Pode ser que seu visto já esteja aprovado na VFS e ele ainda só não tenha sido enviado para sua casa. Então, eu diria para você esperar um pouquinho agora, não vale a pena fazer manifestação, espera mais um pouquinho que daqui a pouco o seu visto deve chegar na sua casa. Um outro adendo é de que eu só recebi o meu visto hoje, porque eu fui lá na VFS para fazer a retirada desse visto, justamente porque eu e a Aline a gente já ia lá e o visto da Aline ainda não foi aprovado, ele ainda está sob análise consular e o próprio consulado também enviou um e-mail para ela avisando que estava sob análise ainda, só que a gente queria só confirmar lá com a VFS se realmente não tinha chegado lá, e aí por coincidência, como eu já estava lá, eu perguntei se podia retirar o meu e ela disse que sim, mas que ia abrir uma exceção ali, eu tive até que assinar um documento. Quando eu saí de casa, eu já saí, obviamente, na intenção de buscar esse visto, só que a gente já ia na VFS de qualquer forma, tá? Agora, uma outra informação muito importante, que muita gente estava me perguntando desde o momento que eu falei que ele foi aprovado, né? É quais foram as informações que vieram aqui no visto, né? Quais foram as datas, data de entrada, data de saída, agendamento da AIMA. Eu vou explicar aqui pra vocês mais ou menos o que veio, pra vocês entenderem também, pra não deixar ninguém aí em dúvida quanto a isso. O meu pedido de visto, ele era pro dia 20/3/2025. Ou seja, a minha data de intenção de entrada ali em Portugal era no dia 20/3. Porém, como o meu visto atrasou, a data de entrada em Portugal aqui mudou para o dia 28/3, ou seja, eles adicionaram 8 dias aí a mais, os dias que eu teria perdido se fosse só o atraso do visto. E hoje, por mais que hoje seja dia 3 de abril, eu acredito que o meu visto foi emitido no dia 28, que foi o primeiro dia pós-greve, tá? A minha data de saída de Portugal, que seria no dia 18/7, ela foi alterada para o dia 26/7. Ou seja, a gente teve também uma alteração de 8 dias para a saída, justamente porque teve essa alteração de 8 dias aí para a entrada. O meu visto, ele veio com o agendamento da AIMA, tá? Aqui no visto você recebe um link para o seu agendamento, para você conferir o seu agendamento, e eu fui lá conferir. Meu agendamento foi para Lisboa, numa cidadezinha ali no meio de Lisboa, pelo que eu entendi isso é um pouco aleatório. O meu foi uma cidade até meio que de interior, assim, e foi pro dia 1 de agosto de 2025, ou seja, o meu visto expira no dia 26/7 e o meu agendamento da AIMA é só no dia 1/8. Mas aí a gente não tem muito o que fazer, esse daí é o processo comum mesmo, a gente sabe que alguns vistos vêm com agendamento um pouquinho depois, porque eles não conseguem o agendamento antes, tá tudo bem, eu não vou ser deportado por conta disso. Foram as informações que vieram no meu visto, e essa é mais ou menos aqui a cara do visto. E agora vamos à parte mais importante aqui desse vídeo, que é a parte onde eu vou dar uma recomendação, uma dica pra todo mundo aí que tá indo em casal, que tá indo em dupla, sobre um alerta que eu recebi ali na VFS. Peguei, captei esse alerta e resolvi trazer aqui pra vocês, justamente porque é muito importante, tá bom? Eu e a Aline, a gente tem os nossos comprovantes financeiros separados. Eu tenho o meu valor na minha conta e ela tem o valor dela na conta dela. A gente deu entrada, cada um com o seu próprio valor, cada um com sua própria conta bancária. A gente não fez um esquema que a gente vê que acontece muito aqui no YouTube, muita gente faz isso, que é, quando eles vão em casal, por exemplo, o casal tem 17 mil reais juntos, e aí eles colocam os 17 mil na conta de um, emitem um extrato, e depois 17 mil na conta de outro, e emitem outro extrato. O meu visto, ele já foi aprovado, ele já tá valendo, o da Aline ainda não. E aí, a menina da VFS explicou pra gente que muitas vezes eles esperam pra ver se, quando é caso de casal assim, de visto que foi enviado junto e tudo, eles esperam pra ver se vai existir alguma movimentação financeira, algum cancelamento de reserva, algum cancelamento de seguro, alguma coisa que possa alegar uma fraude ali, né, do processo. Então, a gente acaba achando que eles não estão de olho, mas eles estão sempre de olho. Por isso que eu sempre recomendo que você faça o processo todo certinho. Só vai se você tiver o dinheiro em conta pra você. Até porque esse dinheiro garante a sua segurança. Eu
realmente recomendo que você tome mais cuidado com o processo, não tente fazer jeitinho, não tente, porque eles estão de olho, eles sabem o que a gente está fazendo. Toma muito cuidado quando você for emitir o seu comprovante financeiro, comprovante de hospedagem, reserva de passagem, todas essas coisas, emita por conta própria, para você, por você, no seu nome, justamente para que você não tenha nenhum problema desses de fraude e seu visto acabe sendo negado por conta disso. A segunda coisa que eu queria explicar é a questão desse intervalo que teve durante o meu pedido de visto ali no dia 30, que tinha sido enviado para o consulado, até a chegada no consulado, né? Foram ali mais ou menos 32 dias de diferença entre um e outro, que ela me explicou o seguinte: a partir do momento que você recebe o seu número de processo, quer dizer que os seus documentos foram digitalizados. Eles pegaram todos os documentos que você enviou, passaram isso para o computador e enviaram para o consulado. Por isso que você recebeu o seu número de processo. Esse é a guia física do seu processo, o seu passaporte, a sua carta convite, tudo que você envia só chega no consulado depois que o consulado autoriza. Então o consulado manda um e-mail para a VFS falando, ó, está autorizado a enviar o lote tal. Pode enviar para cá. Então eles vão lá, enviam para o consulado e aí sim o consulado começa o processo de aprovar o seu visto de fato. E nesse período aí, normalmente é onde você tem as pendências, enquanto o seu pedido ainda não chegou lá no consulado. Óbvio que isso varia, tá, gente? Pode ser que o seu pedido chegue no consulado e aí se alguma reserva vencer ou eles tiverem suspeita de alguma coisa do seu pedido físico, eles enviam uma pendência e isso vai variar de caso para caso. O terceiro recado que eu tenho para dar aqui é a respeito desse procedimento de envio de volta do visto para sua casa. Como eu expliquei já um pouquinho mais cedo aqui no próprio vídeo, mas eu acho importante reforçar aqui, esse pedido ele normalmente sai direto do consulado para sua casa. Ele não passa pela VFS. Eles fizeram isso como uma ação estratégica agora. Pode ser sim que seu visto esteja lá, mas esse não é o processo comum da VFS, tá? Se eu não me engano, ele só vai para a VFS se você não pagar a taxa dos correios. Que aí sim, eles mandam para a VFS para você poder fazer a retirada do seu visto lá. Uma outra coisa que eu acho importante de reforçar é que a gente acaba vendo muita gente que vai até a VFS ali para tentar reclamar um pouco mais, tentar fazer com que eles sintam o nosso desespero, a nossa frustração, e porque a gente sabe o quanto é chato a gente não ter resposta, a gente não ter uma ideia. O que eu posso dizer para vocês é que para todo mundo que está indo lá na VFS só para tirar a dúvida sobre algo que já está no processo, está sendo meio que em vão. Então a VFS ela não pode adiantar o processo lá do consulado, ela não pode ligar ali pro consulado e falar, o processo do fulaninho tem que voltar logo. Eles não podem fazer isso, eles não têm esse direito. O que eu recomendo agora se você ainda não recebeu nenhuma notificação da VFS, do consulado, e seu visto está ali sobre análise consular, espera. A gente sabe que é chato, a gente sabe que é frustrante, eu também passei por isso. Eu também fui lá na VFS, não para reclamar, mas para perguntar, enfim, para tirar dúvidas, informações e afins, justamente porque eu já tinha comprado minha passagem. O último aviso que eu vou esperar o visto da Aline sair pra gente poder comprar as passagens e ir juntos. Então eu tô aqui com o meu visto já está correndo, só que eu não tenho muito o que fazer, eu vou esperar um pouco a Aline para ver se o visto dela vai sair agora também. E se não sair, obviamente a gente vai dar essa ligada pro consulado, vai conversar com eles para tentar aprovar esse visto o mais rápido possível. Se você tiver alguma dúvida sobre as datas, se alguma coisa não ficou clara, se eu posso esclarecer mais alguma coisa, peço que você deixe aqui nos comentários para que eu possa te responder ali com um pouco mais de exatidão, né? E, enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou até aqui o final, se inscreve aí, entra na comunidade, eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. E esse é o vídeo mais feliz do canal justamente porque agora o visto está aprovado. E tchau, tchau!